Oi, pessoal, para quem está aqui, para a gente poder fazer a nossa correção da nossa atividade de história do dia 1º de abril, tá bom? Vamos lá começar a nossa correção, então? Então, pessoal, nós já fizemos a leitura, né, do texto, já compreendemos tudo bonitinho, e lá embaixo tem uma perguntinha esta que a gente até já tinha feito no nosso caderno, né? A professora vai colocar aqui a correçãozinha. Então, olha lá. Conforme se pode notar na imagem B, na maioria das primeiras escolas eram aceitos apenas meninos. Ao longo do tempo, as escolas públicas foram criadas e as meninas passaram a ser aceitas na sala de aula. Atualmente, hoje em dia, as escolas aceitam somente meninos, somente meninas ou meninos e meninas? Muito fácil essa daqui, né? Resposta certa é a letra B. Então, pessoal, aqui no nosso exercício número 2, nós teríamos que desenhar a nossa escola, né? A Pro colocou o nominho Sapiens ali pra gente representar. Nós teríamos que responder sim ou não para as perguntinhas relacionadas a nossa escola, a imagem A e a imagem B. Então, olha lá. Tem vários alunos? Na nossa escola, sim. Aqui tem vários alunos? Não, nós só estamos vendo um, então não. E aqui tem vários alunos? Aqui tem, então a resposta seria sim. Lá embaixo, aceita meninos e meninas? A nossa escola, sim, é uma escola moderna, atualmente já são aceitas em todas as escolas meninos e meninas. Na 2, tem meninos e meninas? Não, somente um menino. E aqui também não, somente meninos, ok? Bom, segundo ano, a nossa segunda parte, também relacionada com as fotos, era pra gente descrever como as crianças estão vestidas. Lá na nossa escola, a gente usa os uniformes, não é? Lá na escolinha onde estava a professora e o menininho, a gente descreve como que eram as roupas deles, né? A professora estava de touca, de roupa de manga comprida. Se você descreveu mais coisas diferentes dessas, não tem problema. Se você decidiu falar sobre o menino também, não tem problema, que a Pro fez mais resumidinho mesmo. Na terceira foto, na letra B, né, na item, a gente podia colocar com paletó, ou casaco, ou terno, né, o professor tá de terno, os meninos estão de blazer, de casaco, tanto faz o que você colocou aí, ok? E os anos, né, dessas fotos, a gente já saberia olhando lá na legenda. E a nossa, como nós estudamos lá, é o nosso ano atual. Então, vamos lá. 2020, né? 1736 e 1930 são as datas dessas fotos, certinho? Aí, continuamos com os textos que nós já lemos, né? Com muita atenção. E fomos lá para a nossa questão. Aqui, pessoal, na número 3, está dizendo assim, quais são as diferenças entre as escolas das imagens que a gente viu lá em cima? Então, pessoal, a gente poderia colocar várias coisas aí, né? A gente podia colocar que são as carteiras, os móveis, nós poderíamos colocar as construções, né? Muitas coisas a gente poderia colocar aqui, tá bom? Então, fica aberto para vocês. A Pro vai colocar aqui, então, uma diferença como os espaços das escolas, né? São diferentes. A quantidade de alunos, né? É diferente também. Nós poderíamos colocar aí também que os móveis da escola são diferentes, né? Porque a gente pode ver lá na imagem B que os meninos estão todos sentados numa grande mesa. Então, os móveis também poderiam ser colocados aí, né? Móveis, entre outros, pessoal. Aí vocês vão colocando as diferenças que vocês observarem, ok? Lá embaixo está dizendo assim, quais são as semelhanças entre as escolas das imagens? Muito fácil essa daí, né? Essa daqui, a nossa maior semelhança é o que todos vão fazer na escola, né? Em todas as fotos nós temos professores, né? São as nossas semelhanças. E alunos que vão para lá para fazer o quê? Para aprender. E o objetivo de
aprender. Essas são as semelhanças, né, que nós temos aí entre as 3 fotos, seja da mais antiga até a nossa, que é a mais novinha, ok? Na número 5, o nosso exercício pedia assim: relacione ali o papel das pessoas, as suas atividades na escola. Então, vamos lá, ó. Aluno, professor, pais e diretor. Vamos ver se vocês acertaram? A Pro já vai pôr aí as letrinhas pra gente ir conferindo. Olha lá, pessoal. Então, a Pro já colocou as letrinhas aqui, vamos conferir? Então, olha lá. Acompanhar a vida escolar do aluno durante o ano. Letra C, né? Os pais acompanham a vida dos filhos durante o ano, né? Pra perceber tudo bonitinho. Letra C seria aqui os pais. Fazer intervenção e guiar o aluno no processo de aprendizagem. Quem faz isso é o professor. O professor que fica lá observando o que tem que melhorar e passa os exercícios e passa as atividades para a gente poder ir se aprimorando. Conquistar conhecimentos e experiências para alcançar seus objetivos. Letra A, o aluno. E administrar e organizar todos os setores da escola, o diretor. Então, muito fácil essa daí, né, pessoal? Na número 6, está perguntando assim: o papel do aluno muda de acordo com a escola? Explique sua resposta. Pessoal, nossa resposta seria não. Não importa de que cultura seja esse aluno, se ele é indígena, se ele é quilombola, se ele estuda na área rural, na área urbana, o objetivo do aluno em si é o mesmo, é estudar. O papel dele é estar lá na escola para aprender. Seja em qualquer cultura, o papel dele não muda. Então, a Pro colocou aí, ó, o papel dos alunos não muda, né? Pois em todas as escolas, os alunos têm como objetivo estudar e aprender. A Pro colocou ali o papel dos alunos, não, vou corrigir pra gente, só um minuto. Então, olha lá, corrigidinho. Então, o papel do aluno não muda, pois em todas as escolas o objetivo do aluno é estudar e aprender, ok? Corrijam aí pra Pro. Na número 7, estava dizendo assim: é possível observar que há muitas diferenças entre pessoas nas escolas das imagens anteriores. Há povos indígenas, quilombolas, africanos, por exemplo. E o ambiente de convivência também é diferente. Como você explica essa diferença? Então, olha lá, pessoal, a Pro colocou aí a respostinha e está dizendo assim: as pessoas vivem em locais diferentes. E existe diversidade cultural, social e econômica entre elas. Por quê, pessoal? Existe essa diferença porque tudo é muito relativo a onde ela mora, quanto ela tem, ó, diversidade cultural, da onde ela vem, quais são os costumes dela, qual é o poder aquisitivo dela, se ela é uma criança que o pai às vezes tem mais condições, ou às vezes ela é mais pobre, passa por um pouco mais de necessidades, né? Então, tudo isso, o meio que em que a pessoa vive. E essa questão financeira influenciam muito nessa diferença aí de convivência entre eles e as escolas, ok? Aí vamos continuando, lemos a outra parte do nosso texto e vamos aqui para o nosso quadro. Esse quadro, na verdade, ele é de resposta pessoal, porque nós teríamos que entrevistar, vocês responderiam, né? E depois teríamos que entrevistar alguém. Isso daí a Pro olha depois, tá bom? E passa o certinho. Combinado? Então, aí a gente continua aqui. Mais textinhos, lemos lá o poeminha, né? E viemos para cá. Com base na leitura do texto, responda a questão a seguir. Circule no texto as palavras que são características de determinadas regiões. Pessoal, essas palavrinhas aqui, ó, que a Pro pediu para fazer frases, lembra-se, explicando o significado? Olha aqui, oxente, essa que vocês têm que circular. Uai e tchê. Quem circulou aí bonitinho está de parabéns, ok?
Então, pessoal, na letra B, tá dizendo pra gente, então, procurar uma expressão marcante da nossa região, né? Nós estamos na região sudeste. E é muito fácil a gente confundir expressões marcantes com gírias. Elas são mais ou menos as mesmas coisas ali. São palavras que a gente meio que adapta, né? E elas têm duplos sentidos. Vou colocar alguns exemplos daqui que a Pro pesquisou lá no site Turminha do MPF. Se vocês tiverem curiosidade, Turminha do MPF é um site bem bacana que fala bastante sobre direitos da criança, cultura, folclore, tudo bem bacana, tá? Então, segundo o site que a Pro consultou, aqui na região sudeste tem algumas palavras que a gente usa, como por exemplo, bicuda. Bicuda é dar o quê? Um chute. Não é? Vocês já ouviram isso pelo menos alguma vez. Outra que a gente poderia usar como exemplo aqui, que usam muito, é o tá ligado. Que quer dizer o quê? O tá ligado? Vocês lembram? Tá ligado quer dizer se você está atento, né? Aqui em São Paulo se fala muito, tá ligado? Que o tá ligado é mais uma... já entra ali na parte da gíria mesmo, né? Não são todas as pessoas que pronunciam. Lembrando que essas palavras são palavras mais, né, coloquiais e tal. A gente não vê muito essas palavras em textos formais e coisas assim. Temos ali também o rolê. Rolê é uma palavra muito usada aqui em São Paulo também, né? Que significa dar um passeio, né? Vou colocar só passeio. Nós temos também o é uma fria, né? Ai, ele entrou numa fria, isso daí é uma fria, não faz isso. Que significa... Peraí, deixa eu arrumar. Vou colocar uma fria, que significa que é algo perigoso. E assim, meus amores, tem mais um monte de palavras e expressões usadas na nossa região. E tem aí uma cartela imensa. Esses daí são só alguns exemplos, ok? Então, depois da nossa atividade sobre as expressões de cada região, né? Nós vamos lá para nossa cruzadinha, vamos lá. Caça-palavras não, cruzadinhas não, né, pessoal? Caça-palavras, agora a Pro falou certinho, eu tinha falado errado agora há pouco. Então, pessoal, aí tá pedindo pra gente encontrar as palavrinhas nesse caça-palavras. Então, nós temos que achar a palavra, as expressões regionais, né, lá do Nordeste, do Sul, lá de Minas Gerais, né? Então, temos que achar a palavrinha tchê, temos que achar a palavrinha sotaque, uai e língua. Então, vamos lá, o sotaque tá aqui, o uai está aqui, o oxente aqui no cantinho. Deixa eu arrumar. O oxente aqui, o tchê tá lá no outro canto e a língua está aqui embaixo. Lembrando que era para fazer o caça-palavras somente quem imprime a folha. Quem não imprime, a Pro tinha pedido para fazer, para poder dar o significado da palavra, tá bom? E eu queria o significado das palavrinhas tchê, uai e oxente. A Pro colocou o significado aqui embaixo, ó, para vocês verem. Tchê significa, é uma expressão muito lá do sul, né? Do sul do país, principalmente ali pelo lado de Florianópolis ali. E tchê significa, é uma saudação que eles têm, é o mesmo sentido de dizer, e aí, companheiro? Eita, tchê, eita, pessoa, oi, pessoal.
oi rapaz, oi amigo. Então, tia tem mais ou menos esse sentido. Oxente já é uma expressão lá do Nordeste, né? Do pessoal que mora mais naquela região. E ele significa espanto. Falou, oxente, o que é isso? E assim como o uai, que é característica lá de Minas Gerais, né? Que significa surpresa e admiração. Então, depois vocês pesquisem também, pessoal, porque o uai, ele tem um contexto histórico também, viu, gente? Que fala lá da época da Inconfidência, por que as pessoas falam uai, tem uma certa historinha por trás aí. Numa oportunidade, a Pro conta, quando a gente tiver mais tempo, a Pro explica a historinha certinha, tá bom? Mas corrijam aí os significados, quem fez o caça-palavras também corrige. E aí agora vamos para a próxima. Aí seguimos com mais uns textinhos, né, sobre os brinquedos, o passar do tempo. E vamos para o outro quadro aqui. Este quadro está dizendo assim: veja a história, veja como a história pode ser interessante. Analise as imagens e descubra o que mudou e o que permanece igual. Então, a Pura já diminuiu aqui, já colocou as respostinhas para a gente poder conferir, tá bom? Segundo ano. Então, olha lá, ó. Nós tínhamos que observar as imagens e responder as perguntinhas do quadro. O primeiro questionamento era o seguinte: qual brinquedo está representado nas imagens? Todos os brinquedos são peões, né? Aquele brinquedinho bastante antigo. O da terceira imagem é um peão um pouco mais modernizado, não deixa de ser um peão, mas ele tem o nome de Beyblade, vocês devem conhecer melhor, né? O peão já é um pouco mais antigo, não é todo mundo que usa. Então, quem colocou Beyblade ou peão na última imagem acertou também, porque não deixa de ser uma variação, um peãozinho mais moderno. Aí lá embaixo tem as datas, né, em que anos foram produzidos. Aí tem o primeiro lá em 1947, depois 2009 e 2017. E aí, por último, pergunte a seus responsáveis ou pessoas mais velhas se eles brincaram com esse brinquedo. Aí a resposta é pessoal, vocês teriam que ver aí com os familiares. E na última tá perguntando o material que ele é feito, né? Os peões, tanto de 47 quanto de 2009, são feitos de madeira e de corda. É a única coisa que tem para poder conseguir fazer esse peão. Já o da imagem C lá, o Beyblade, ele já é feito de um outro material. Ele já tem plástico, metal, ele já é bem mais modernizado, tá bom? Então corrijam aí e vamos para a próxima. Então vamos lá, pessoal. Na número 4 está perguntando assim: comparando as imagens, o que permanece igual desde 1947 até agora? Então a Pro colocou a respostinha aí para vocês. O que permanece igual é que as pessoas ainda brincam de peão, não é? Não mudou a brincadeira. A brincadeira continua a mesma, permaneceu. É aquele mesmo esquema de pegar o objeto, puxar a cordinha e ver ele girando. Não mudou, ok? Vamos lá, Pro escreveu erradinho aqui, eu vou corrigir para vocês. E lá na número 5 tá dizendo assim: o brinquedo o que mudou nesse período em relação aos brinquedos que foram analisados. Pessoal, na verdade, não mudou muita coisa. O brinquedo ainda existe e é usado da mesma maneira que ele era anos atrás. O que acontece agora é que agora existem variações desse brinquedo, ou seja, existem o brinquedo com a mesma função, mas um pouco mais modernizado, ok? Então, ocorreram algumas modificações. A Pro vai corrigir aqui os errinhos de digitação pra gente, só um minutinho. Então, a Pro arrumou ali, ó, e basicamente, segundo ano, é isso daí, ó. As pessoas, da número 4, a resposta é: as pessoas ainda brincam com peão, a maneira de brincar não mudou, é a mesma. E na número 5, o brinquedo ainda é usado como antigamente, ele ainda existe, tem pessoas que têm o peão convencional, mas há algumas variações e evoluções do brinquedo, como o Beyblade lá, que tem no seu uso materiais diferentes de fabricação. A gente podia colocar aí que, por exemplo, o peão é feito de
apesar deles terem o mesmo sentido de brincadeira, o peão convencional é de madeira e de corda. O Beyblade, ele é de plástico e metal e não tem cordinha, ok? Aí seguimos com a nossa leitura, né? E entramos aqui na nossa amarelinha. Na amarelinha, era pra gente colocar igual ou diferente. Essas respostas são muito pessoais. O que vocês acham que ainda é igual e o que mudou com o passar do tempo? Relacionado às brincadeiras, às roupas, à aparência, a experimentos, a experiências familiares, não é? Então, tudo isso daqui. Essa daqui, ó, não tem muito certo e errado. Então, eu vou colocar como pessoal, tá bom, turminha? Então, nós chegamos lá no nosso último exercício, né, que é onde completar. Nós teríamos que completar esse texto aqui, né? Então, vamos colocar lá as palavrinhas? Então, turminha, o nosso texto ia ficar assim, ó, vou ler pra vocês. A nossa história começa no nascimento e se desenvolve ao longo do tempo. Durante nossa história, desenvolvemos gostos pela alimentação, nossas formas de nos relacionarmos com as pessoas, de brincar, estudar, falar e até mesmo a escolha do nosso nome. A história estuda os costumes e os modos de viver ao longo dos tempos. Por meio desse estudo, podemos perceber as diferenças e as semelhanças entre determinados grupos de pessoas, como seus hábitos alimentares, suas brincadeiras, sua ação na natureza, enfim, as relações estabelecidas pelas pessoas com o meio em que vivem. A resposta da nossa última questão é essa, pessoal, corrijam aí. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima correção. Beijo!